Eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar um início a uma série que provavelmente vai ser 4 aulas também, tá? Visto que a gente combinou que para cada tema a gente gastaria mais ou menos esse tempo proposto de estudo. E eu quero começar a falar com vocês sobre o anticristo, sobre a besta descrita no livro do Apocalipse e muitas coisas que a gente vem vendo na Bíblia. Então, hoje eu quero lançar os fundamentos e eu vou começar a lançar várias coisas. Dentre estas coisas, eu vou deixar vocês com muitas perguntas no dia de hoje, que a gente vai estar respondendo provavelmente nas próximas aulas, tá bom? E lembrando, terminando, a gente falou sobre grande tribulação, agora vamos falar sobre o anticristo, depois disso a gente vai tratar sobre ressurreição e arrebatamento, que vai ser o módulo do mês que vem. Então, só para vocês já meio que se prepararem para o estudo, tá bom? Então, eu vou contar... Tiago, peraí, só um pouquinho. Pode falar. Antes ainda que o que é bom, porque agora, se a gente vê, né, uma das profecias estão começando a se concretizar, né, com Israel lá e Irã, que começaram uma guerra. Exatamente. Isso era uma das coisas que eu ia falar para vocês agora, sobre o nosso cenário geopolítico que a gente está vivendo hoje. Porque eu vou perguntar para vocês, vocês têm acompanhado como foi os últimos 2 ou 3 dias, as notícias da guerra, dos mísseis trocados entre Israel e Irã? Sim. E na visão de vocês, vocês acham que isso tem apontamentos proféticos ou é só mais um conflito que tem acontecido ao redor do nosso planeta? Então, eu acho que tem a ver, porque o negócio que, se não tivesse tido Covid, se não tivesse tido toda essa transformação mundial com dinheiro para pagar, assim, né, eletronicamente, exato. Se não tivesse tudo que aconteceu, os vulcões, o sol que está esquentando, a terra e tudo isso, aí eu ia falar, não, mas com tudo que está acontecendo, assim, eu acho que provavelmente essa guerra que começou com o Irã, que está começando a esquentar, né? Eu acho assim que é a abertura para a revelação do anticristo. O que a Lu colocou foi muito bem colocado. Se vocês analisarem todo o cenário que a gente está vivendo hoje, geopolítico, e todas as coisas que têm acontecido no mundo, é como se o cenário estivesse todo montado para que daqui a pouco a gente veja a manifestação do anticristo, a manifestação da besta. E nós vamos começar a perceber todas as coisas se encaixando. Quando você olha, por exemplo, para o sistema econômico mundial, hoje já tem tecnologia, já tem muitas coisas para que você tenha um sistema de pagamento onde você não possa comprar e não possa vender se não for por meio de um sistema específico, que a gente ainda não sabe definir qual é, mas você vê que hoje aquilo que João profetizou e que ninguém fazia ideia do que era, hoje já está ali. Hoje a gente já tem muitos sistemas por causa da tecnologia. Quando a gente estuda sobre a marca da besta, não só a marca da besta, mas algo que vai acompanhar a marca da besta, que é a imagem da besta. Lembra que a Bíblia diz assim, ó, que foi dado fôlego de vida à imagem da besta, e a besta vai ter poder de mandar a matar. Vocês já pararam para pensar assim, ó, vai existir uma imagem da besta, que um dia a gente pode estudar sobre isso, sobre o que é a imagem da besta, e essa imagem da besta, ela vai ter poder de mandar matar. Você começa a perceber que hoje a gente tem diferentes interpretações sobre esse assunto do que seria a imagem da besta. Mas dentre as várias interpretações,
muitos vão entender que isso está ligado à manifestação do anticristo, porque assim como Cristo, ele é a imagem e semelhança do Pai, o anticristo, ele vai ser a imagem e semelhança do seu pai, que é Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente. Ou seja, quando fala que foi dado fôlego à imagem da besta, pode estar se referindo à besta, mas é muito possível que não se refira apenas ao anticristo, mas a uma imagem, literalmente, que será feita dele. E se for, a Bíblia está toda hora falando sobre a imoralidade sexual e a idolatria no livro do Apocalipse. Ou seja, adorar a imagem da besta e adorar a besta. Dá a entender que é a besta e a sua imagem. Uhum. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você começa a perceber que hoje nós temos o surgimento da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, você tem a questão hoje já de inteligências artificiais com pensamentos meio que bem macabros. Né? Então, você começa a perceber que todo o cenário está sendo montado. Nós vemos diversas guerras acontecendo no mundo, mas existe uma em específica voltada contra Israel, que a gente vê muitas nações trabalhando, que diante das câmeras eles dão discursos humanitários, discursos politicamente corretos, muito bonitos, mas por trás existe toda uma agenda mundial que está andando. E a gente às vezes vê separadamente, mas essa agenda está levando todas as coisas juntas ao mesmo tempo. Em contrapartida, eu tenho uma série lá no meu canal que um dia eu quero abordar com vocês, se vocês quiserem estudar, né? Sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Inclusive, com outro grupo de estudo, eu vou dar aula hoje à noite sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E eu tenho falado muito que todas as profecias bíblicas, elas têm um tempo determinado sendo apontado nas Escrituras. E esse tempo está muito próximo. Ninguém pode marcar o dia e a hora, mas a gente vê que esse tempo está se aproximando. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim como a primeira vinda de Cristo, ela tinha um tempo determinado para acontecer, os profetas anunciaram quando seria o momento, embora as pessoas não podiam marcar a data e a hora da primeira vinda de Cristo, mas aquela geração, ela tinha um tempo para saber que era naquele período que Cristo se manifestaria. Exato. A gente vê que Cristo se manifestou exatamente no tempo que os profetas anunciavam, no tempo, cumpriu tudo o que tinha a seu respeito, foi morto e ressuscitou. Inclusive o próprio profeta Daniel, que a gente já vem falando muito, ele havia dito que o Messias se manifestaria depois de 69 semanas e ele seria morto. Vê que tudo que os profetas anunciaram se cumpriu? Só que os mesmos profetas, eles vão anunciar que Cristo vai voltar uma segunda vez para desfazer os reinos deste mundo. E o que a gente vai perceber nestas coisas que estão sendo anunciadas, nesta vinda de Cristo para desfazer os reinos desse mundo? Você vai perceber que quando Cristo estiver para voltar, ele vai ser precedido pelo anticristo. E se Cristo vai voltar na nossa geração, eu estou aqui tratando de uma forma conjecturada. Eu creio dessa forma. Lembrando que a gente pode muitas vezes cometer erros. Pode ser que não seja na minha, pode ser que seja na dos meus filhos ou coisa do tipo. Embora, analisando as profecias, me parece que é a nossa geração. Se Cristo vai voltar na nossa geração, e a Bíblia e Paulo diz em Tessalonicenses que a vinda do Senhor ela não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, significa que antes da manifestação do Cristo sobre as nuvens, haverá manifestação do anticristo. Tá? E é isso que eu quero começar a falar para vocês hoje, sobre o anticristo. Nós vemos, por exemplo, essa guerra que está acontecendo entre Israel e muitas nações ao seu redor, inclusive o Iraque, o Irã. Você vai ver que isso é muito profético em muitos aspectos. Por exemplo, hoje nós vamos usar algumas expressões que falam assim, ó, que a besta sai das águas.
E se vocês lembrarem do que a gente estudou em Daniel, no capítulo 7, você vai ver que lá dizia assim, ó, que havia 4 ventos agitando o grande mar. E daí, quando os 4 ventos agitam o grande mar, você vê saindo para fora a besta das águas. Isso está lá em Daniel, isso vai estar aqui em Apocalipse. Você sempre vai ver essa questão do grande mar. O que era o grande mar? Você vê que na Bíblia, mar aponta para povos, tribos, línguas e nações. E quando a gente fala de um mar agitado, o que esse mar, o que isso está falando? A Bíblia não está dizendo que as nações estariam agitadas, vai estar num período que vai fazer com que esse agitamento das águas faça com que a besta vá emergir, vá subir do abismo, tá? Vai sair das águas. Então, nós vemos aqui um cenário das nações agitadas. Nós temos um cenário que todos os pontos que a gente olha dessa grande agenda, ela está se cumprindo. Então, é muito possível que o anticristo possa estar entre nós e esperando só o tempo determinado, profetizado, anunciado por Deus para a sua manifestação. Tá? Então, assim, ó, hoje vamos começar a tratar sobre o anticristo. Não se preocupem que, embora a introdução é um pouco longa, a gente vai cronometrar e quando chegar o tempo a gente para aqui e a gente vai continuar nas próximas aulas, porque é uma continuidade que eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou colocar aqui na tela o PDF de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre a manifestação do anticristo. E eu separei aqui algumas passagens para a gente ler. O que eu quero começar a mostrar para vocês? A pergunta que eu vou fazer para vocês que estão participando. Quais são os nomes que são dados a esse personagem que nós chamamos de o anticristo? Você já leu na Bíblia algum personagem que você teve aquela sensação do tipo, olha, nossa, isso aqui está parecendo o anticristo no tempo do fim? Eu sim, porque você me ensinou lá quando eu estava lendo Ezequiel, quando eu estava lendo Jeremias, sobretudo Ezequiel, lá você me falou qual que era, mas, e na verdade eu encontrava verdadeiramente o personagem do anticristo em Ezequiel, em muitas passagens, quando falava do Egito, da Síria, lá está escrito lá também, é o homem da serpente, como se descendentes da serpente, tudo isso aí. Muito bom. Você citou aqui Ezequiel e eu me lembrei das conversas. Eu disse, olha que legal. Isso é muito bom saber que a irmã gravou essas coisas. Então, na Bíblia, João, ele vai chamar o personagem escatológico que vai se levantar no tempo do fim de o anticristo. Por quê? A ideia do que João vai falar é que é um homem que vai se levantar e vai se opor a Deus, vai se opor a Cristo. Ele vai perseguir os cristãos. Então, por isso que João ele vai dar o nome de o anticristo. Só que você vai perceber que na Bíblia ele vai receber muitos outros nomes. Vocês lembram que quando a gente tratou aqui sobre sombras e realidades, eu mostrei várias sombras para vocês de Abraão apontando para Deus, Isaac apontando para Cristo. Eu fui mostrando várias sombras e realidades para vocês. Quando vocês estudam sobre o anticristo, não é diferente. Existem várias tipologias bíblicas que estão apontando, às vezes de forma direta, outras vezes de forma indireta, para esse personagem que é o anticristo do tempo do fim. Então, por exemplo, eu listei aqui algumas passagens. São todas? Não. Hoje eu estava vindo no carro e eu lembrei de mais uma. Abacuque. Abacuque vai falar de um homem, né? Abacuque ele vai falar de um personagem. Ele vai dizer assim, ó, sabe aquele texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, né? Você vai perceber que nesse contexto, ele vai falar sobre uma grande aflição, vai falar sobre um personagem que vai se levantar ali, e ele vai dizer que nesse momento o justo viverá pela fé. Esse texto que a gente fala do justo viverá pela fé, em Abacuque,
que é da onde Paulo tira para escrever as cartas, no contexto original da profecia, estava tratando do anticristo que vai se levantar no tempo do fim. E é um período em que o justo viverá pela fé. Só que no decorrer das escrituras, vai ter muitos nomes que estão sendo dados a esse personagem, como, por exemplo, se a gente começar de Gênesis, nós vamos perceber que ali Deus ele vai dar uma das primeiras profecias messiânicas, que é o quê? A serpente ela vai fazer com que o homem caia por meio do fruto da desobediência, e Deus agora vai proferir palavras do que aconteceria, como, por exemplo, Deus vai falar sobre a descendência da serpente, dizendo que da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Só que você vai perceber que a partir de então, no Éden, você tem duas descendências. Você tem os filhos de Deus, ou os filhos da luz, e os filhos das trevas, ou a descendência da serpente. Lembrando que eu vou abrir um parênteses aqui para deixar claro uma coisa. Existem muitas pessoas que têm ensinado na internet, hoje em dia, que Eva teve relações sexuais com a serpente. E que isso gerou uma descendência que não era descendente sanguíneo de Adão. Isso é uma heresia, não é bíblico, tá bom? Quando a Bíblia vai tratar sobre a descendência da parte de Deus, a descendência da luz e a descendência da serpente, é um eufemismo para falar daqueles que estão vivendo nas trevas, daqueles que estão afastados dos caminhos de Deus, assim como os filhos da luz são aqueles que estão andando nos caminhos de Deus, tá? Mas desde o princípio você vê que Deus está anunciando que haveria um descendente da mulher, um descendente do homem que esmagaria a cabeça da serpente. Da mesma forma, ele está mostrando que haveria uma descendência da serpente que viria até o tempo do fim, até o sexto milênio, até chegar à plenitude desse período, né? Até chegar ao fim dos tempos. E você vê exatamente a marca 666, que começa lá em Gênesis, apontando para o tempo do fim. O sexto milênio, a completude do período do governo humano, por isso 666, né? Só que quando a gente começa a andar nas escrituras, você vai perceber que esse personagem, Deus vai começar a retratar ele por meio de vários personagens das escrituras. Por exemplo, você vai ler os profetas como Isaías, Miqueias. O que você vai encontrar? Deus profetizando e falando sempre contra o rei da Assíria. Por que Deus fala sempre contra o rei da Assíria? Alguém tem ideia? Eu tenho, Pode falar. mais ou menos. Porque, Pode falar. na verdade, é o território lá da Pérsia, não? Do Irã lá, que agora é isso? Exatamente. Você percebe que quando a gente fala da Assíria, se vocês forem olhar as coordenadas geográficas, está apontando justamente para aquele território aonde posteriormente esteve os persas, onde atualmente a gente vê a Assíria, o Irã, né, na verdade, né, a antiga Síria, hoje o Irã. Né? Você vê justamente nesse mesmo território que foi governado pelos persas, que hoje é chamado de Irã. Você percebe que o que a gente falou hoje no início sobre esse conflito de Israel com o Irã, na verdade, ele tem muitas implicações proféticas nas escrituras. Você ia falar alguma coisa, né, Lu? Não, eu falei, o Irã também era a antiga Babilônia, não? Não é isso? Na verdade, a Babilônia, acho que se a gente for olhar geograficamente, deve estar mais dentro do Iraque, acho. Irã e Iraque. Porque, na verdade, ali, se você pegar o crescente fértil da Mesopotâmia antiga, que tinha aquele rio, o rio Tigre e o rio Eufrates, você tem um personagem que é Nimrod. Depois do dilúvio, você vai ver que Deus vai levantar Noé, e dos seus 3 filhos vão surgir todas as nações.
Só que vai se levantar um homem chamado Nimrod. E Deus, ele havia dado uma bênção, uma ordenança ao povo, que eles populassem toda a terra. Só que o que eles vão fazer, em vez de se espalhar pela terra e cuidar da terra como se fosse um jardim do Éden, cuidar de toda a terra, vai surgir um homem chamado Nimrod, que ele vai, em vez de espalhar as pessoas, das pessoas dominarem tudo, ele vai fazer o seguinte, ele vai juntar em cidades. E Nimrod, ele vai ser o personagem que vai começar a edificar. Então ele edifica várias cidades, e dentre elas tem 2 cidades que são muito importantes edificadas por Nimrod, que é Nínive, que vai se tornar a capital da Assíria, e Babel, da onde vai surgir a Torre de Babel e também a Babilônia. Entende? E você vai perceber que quando você vai para o Apocalipse, você vai encontrar justamente esses 2 territórios presentes no Apocalipse. Tanto Babel, vai falar da Síria, ou do rei da Síria, Nínive, a anunciar, eu acho que até que eu destaquei esse texto aqui, Naum vai dizer, foi de ti, ó Nínive, que saiu aquele que trama o mal contra o Senhor. Quem que vai tramar o mal contra o Senhor? O profeta Naum estava falando do anticristo no tempo do fim. Entende? Então, veja que o profeta Naum, ele está anunciando da onde virá esse personagem, só que se você for olhar onde que era a Nínive, que era a capital da Síria, você vai ver que é o território conquistado pelos persas. Você vai ver que está ao norte, mais ou menos ali hoje, no Iraque, que é uma cidade chamada Mossul. Você entende? Deus está dizendo, é daqui que vai sair aquele que trama o mal contra o Senhor. Entende? Então, nós temos sim muitas profecias. Por que eu perguntei sobre o rei da Síria? Porque o rei da Síria é um termo usado como tipologia. Você quer saber como será o anticristo? Vai ler na Bíblia histórias onde você vê sobre o rei da Síria. Talvez uma das figuras, Deus vai falar por meio de muitos reis, muitas figuras, mas uma das figuras é Senaqueribe. Eu li. A Lu deve ter lido toda a Bíblia, porque Não tudo faz, que eu falo... eu sei, não, mas não faz muito tempo que eu reli lá no Reis. Não, isso é bênção, tá? Eu não estou te tirando, pelo contrário, eu estou dizendo que isso é bênção. Né? Quando eu falo uma coisa, tu diz, acabei de ler isso essa semana. Isso é uma nerva, porque eu não queria falar, mas é espontâneo, entendeu? É bênção, Lu, isso é bênção, tá? Então, assim, deixa eu te falar. Quando a gente fala do rei da Síria, você vai ver que ele vai ser uma figura do anticristo. A mesma coisa que Senaqueribe vai fazer com o povo de Deus, mandando eles abandonar Deus, ou zombando deles, dizendo, né, os reis das outras nações, os seus deuses não puderam salvar. Quero ver se o Deus de vocês vai poder salvar vocês, livrar vocês das minhas mãos. Você vai ver que o rei vai orar a Deus, vai confessar diante do Senhor, vai clamar ao Senhor, e Deus vai dizer, olha, não te preocupa, você não vai precisar mover um dedo, porque o próprio Deus é quem vai livrar com ele. Quando você vai para o Apocalipse, você percebe que a Bíblia está profetizando a todo momento, em Daniel, nos profetas, até chegar no livro do Apocalipse, que a besta, ela vai ser destruída, o anticristo, com todos os seus nomes, ele vai ser destruído por ocasião da vinda do Senhor, pelo sopro da boca do próprio Senhor. Isaías profetiza, Paulo reafirma, e a Bíblia diz assim, ó, que ele será cortado e não vai haver quem o auxilie. A Bíblia está sempre mostrando, ele é destruído sem auxílio de mãos, o profeta Daniel vai estar dizendo, ou seja, não é homem que vai derrotar ele. O anticristo, ele vai receber vários nomes. O rei da Síria é um deles. Dentre os reis que tiveram da Síria, Senaqueribe é uma das tipologias que aponta para o anticristo. Assim como você tem várias tipologias apontando para Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus, que é uma tipologia que aponta para Cristo. Assim como você tem, por exemplo, José, uma figura que está apontando para Cristo. Isaac, uma figura que está apontando para Cristo. Você tem várias figuras na Bíblia que têm um apontamento profético, que estão mostrando Jesus. Salomão, uma figura que está apontando para Cristo. Você também tem figuras que estão apontando para o anticristo no tempo do fim. Tá?
Então, além de o rei da Síria, você vai ver profecias onde ele vai ser chamado de o maligno, como, por exemplo, Isaías 11:4. O rei da Babilônia, em Isaías 14:4. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele é uma figura do anticristo. Quando você lê a história de Nabucodonosor, você vai ver ali em vários momentos, não é em todo momento, mas em vários momentos ele está servindo como uma figura do anticristo. Vou dar um exemplo para vocês, que a gente já estudou em Daniel, está lá na nossa playlist, acho que foi na primeira aula que a gente teve. Vocês lembram que eu falei para vocês que, acho que é o capítulo 3 de Daniel, agora não me lembro bem, Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro, toda de ouro. Vocês lembram das medidas em côvados dessa estátua toda de ouro? A única coisa que eu esqueci foi isso. Tá, não tem problema. Se vocês olharem, as medidas da estátua de ouro eram, lembrem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, manda edificar uma estátua e todo aquele que não adorasse essa estátua seria o quê? Morto, né? Seria lançado na fornalha. Se vocês prestarem atenção, o que é isso? Você vê que aquela estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Perceberam um múltiplo de 6 nessa estátua também? Se vocês olharem, é isso que Deus estava mostrando no tempo do fim. Você tem a grande Babilônia no tempo do fim, você vai ter um rei que vai se manifestar, Nabucodonosor, vai ter nós temos uma figura da besta, e essa besta vai ter a imagem da besta, né? E quem não adorar a imagem da besta será morto. E além da imagem da besta, você ainda tem a marca da besta que está tipificado no número 666. Lembra da altura da estátua? 60 por 6? Vê como Deus ele veio deixando figuras de como será esse personagem, esse anticristo. Deus veio mostrando para nós que aquilo que esses profetas anunciaram, usando como figura alguns reis, está apontando no contexto. Hoje, para ganhar tempo, eu não estou lendo essas passagens bíblicas para vocês. Eu estou colocando apenas na tela aqui para vocês verem. Depois, meu conselho para vocês é, pega as passagens bíblicas, vai ler o capítulo em que cada uma delas está, vai tentar entender como isso está apontando para o anticristo, tá? Porque isso vai abrir muito o seu entendimento. Por exemplo, Isaías profetiza muito sobre Cristo, tanto que ele é chamado de profeta messiânico, ele fala muito sobre a vinda de Cristo. Mas ele também fala do anticristo, porque ele vai chamar ele de o rei da Síria, o maligno, o rei da Babilônia, o dominador da terra, o destruidor, o pérfido, o destruidor, o assírio, o destruidor de nações, lá em Jeremias, né? Daniel, que a gente estudou muito, ele vai ser chamado de o chifre pequeno, em Daniel 7, Daniel 8. Ele vai ser chamado de o rei cruel, o mestre de intrigas, em Daniel 8 também, né? Ele vai ser chamado de o homem vil e do rei do norte, em Daniel 8 e Daniel 11. E ele vai ser chamado de o governante que virá, o príncipe que virá, o assolador. Lembra que Jesus vai falar da assolação desoladora ou abominação desoladora? Quem que é o assolador? É o anticristo, é o homem vil, é o chifre pequeno, é o rei cruel, é o rei do norte. Quando você avança, você vai ver, por exemplo, Ezequiel. Eu não lembro se era essa passagem que eu e a Lu conversamos algum tempo atrás, mas em Ezequiel, você tem ali sendo falado sobre o rei de Tiro. Só que assim, ó, Ezequiel, você tem que ler todo o capítulo, tá? Leia todo o capítulo, porque Ezequiel, você vai ver que tem 2 personagens sendo narrados no livro de Ezequiel. Tem o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Você vai ver que o príncipe de Tiro está falando do anticristo. E o rei de Tiro, ele está falando de Satanás. Você vai perceber que é como se o rei e o príncipe, esses 2 personagens estivessem apontando para Satanás, que dará o seu poder ao anticristo, a besta, ao rei de Tiro.
o príncipe de Tiro, né? É o rei apontando para Satanás e o príncipe apontando para o anticristo. Você tem também, por exemplo, Ezequiel 38 e 39, Gog, o rei de Magog. Isso. Entenderam? Quem que é Aqui, ó. Gog? Gog é o anticristo. É isso aí, Lu. Ó, isso aí. Gog, tudo marcado. Só para provar que leu, né? É a prova social. Tem que dizer, ó, não dizer que eu tô brincando. Ezequiel tá. Isso é bênção, Lu. Obrigada. Então, olha só que interessante. Além de Ezequiel, nós vamos ter Naum, o profeta Naum. Eu gosto muito de Naum porque Deus usa o profeta Naum para nos dar uma geolocalização da onde virá o anticristo. Então, o profeta Naum, ele vai estar descrevendo, dizendo assim, ó, que aquele que planeja o mal contra o Senhor, ele vai chamar de o rei de Nínive, o perverso, ele diz assim, ó, foi de ti, ó Nínive, que saiu aquele que trama o mal contra o Senhor. Percebe que ele está dando uma localização? Você vai para Nínive, descobrir geograficamente, você vai ver que Nínive era a capital da Síria, foi edificada por Nimrod, e futuramente é onde as 10 tribos do norte vão ser semeadas, né? A gente vai falar sobre isso futuramente, sobre o mistério de Cristo, que está ligado com isso também. Só que você vai ver que de Nínive, a Bíblia está dizendo assim, que vai sair esse personagem. E Nínive, atualmente, está, se eu não me engano, ali ao norte do Irã. Né? Volto a dizer, olha como, quando a gente analisa para as coisas que estão acontecendo no cenário político, inclusive o que aconteceu neste fim de semana, né, desta guerra entre Israel e Irã, você vê que existe um principado que vai estar atuando sobre essa nação, principalmente no tempo do fim, da onde vai se levantar o anticristo. Pode falar, Lu. Não, mas também, ontem ainda eu ouvi essa parábola da figueira que Jesus fala assim, quando você vê as folhas que começam a sair, você sabe que o verão está próximo. Então, quando a gente vê claramente o que acontece em Israel, você está sabendo que no mundo, que seja espiritual ou não, tem um movimento que está acontecendo. E a gente está vendo exatamente a figueira que começa a florescer. Você vai ver, por exemplo, assim, ó, Zacarias. Zacarias é um profeta que vai chamar ele de o pastor insensato. Mateus, Jesus vai citar Daniel, e Jesus citando o profeta Daniel, Jesus diz, olha, o abominável da desolação, quando vocês virem ele, então, ó, se liguem, né? Você vê em João, ele vai falar daquele que vem no seu próprio nome, ele diz, olha, eu vim no meu nome vocês não aceitaram, mas outro virá no seu próprio nome e vocês vão crer nele, né? Então, Tessalonicenses, Paulo, ele vai falar sobre o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, e Paulo está falando claramente, diretamente sobre o anticristo. E o que é interessante? Porque Paulo ele também dá uma ordem dos eventos escatológicos, porque ele diz assim, ó, a vinda do Senhor, né, a vinda do Senhor, a descida dele, e o nosso reencontro com ele. Olha a nossa subida aqui, o Senhor desce e a gente sobe. Ele diz, a vinda do Senhor e o nosso reencontro com ele não acontecerá sem que antes venha o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Você percebe que Paulo ele vai falar usando esses termos. A gente vai ler as epístolas, as cartas de João, né? João vai escrever chamando ele de o anticristo, o mentiroso, aquele que nega Deus, o enganador. E quando a gente chega no livro do Apocalipse, a gente vai ver citações que estão ligadas a Daniel e Apocalipse, aonde ele vai ser chamado de a besta do livro do Apocalipse. Alguns vão colocar o termo falso profeta também. Se bem que quando a gente parar para estudar o livro do Apocalipse, vocês vão ver que algumas vezes a Bíblia está mostrando para nós que haverá dois personagens.
outras dá a entender que é um só. Mas, em todo o tempo, a Bíblia está falando, vai ter um anticristo, e é possível que esse anticristo seja precedido por um falso profeta. Assim como Cristo foi precedido por um profeta, João Batista, preparando o caminho para ele, é muito possível que também o anticristo seja sucedido por um falso profeta, preparando o caminho para ele. E esse falso profeta é quem vai instituir a marca da besta e a adoração à sua imagem, tá? Então, você consegue perceber como nas escrituras, eu listei aqui para vocês algumas, se vocês forem procurar, vocês vão ver muitas vezes o anticristo vindo e sendo manifesto no decorrer das escrituras com diferentes nomes, através de diferentes tipologias, tá bom? Mas, nessas duas primeiras aulas, eu quero focar em uma figura que aparece no Apocalipse, que é a besta. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, porque eu creio que tem muita coisa legal para a gente estudar. Então, eu quero falar o seguinte, primeiro, sobre o oitavo rei. Nós vamos começar como uma introdução, e depois a gente vai se aprofundar na próxima aula sobre isso. Vocês perceberam como o cenário ele mundial é um cenário que mostra as águas agitadas, os povos, as tribos, línguas e nações agitadas nesse momento? Recentemente, quem que morreu? Quem que foi substituído? Vocês lembram? O Papa. O Papa. Exatamente, né? Aí eu vou tirar vocês... meu... Não, sem problema, pode deixar. Então, assim, ó, vocês lembram que houve uma troca de Papa? Morreu o Papa Francisco, entrou agora o Papa Leão, né? É engraçado porque a gente esteve em Roma esse ano e a gente visitou a igreja a igreja dos papas lá, né? Na verdade, a gente visitou a igreja porque é um marco histórico de onde Paulo, o apóstolo Paulo, foi enterrado, né? Então nós visitamos alguns lugares bíblicos e não, enfim, né, idólatras. Mas enfim, a gente visitou. E eles usaram o local do sepulcro de Paulo para construir uma mega igreja com a foto de todos os papas, né? E cada vez que um papa morre, a luz dele é apagada, fica só sua foto, e eles colocam outra imagem e acende a luz naquela do papa que está vigente, está vivo, né? E logo em seguida que a gente saiu daí de Roma, o papa morreu. O que que eu percebo, gente? Se vocês olharem na internet, existem muitas pessoas ensinando que a Igreja Católica é a besta descrita no livro do Apocalipse. É aquela mulher que está sentada sobre a besta, e que os 7 montes, as 7 colinas onde o Vaticano está, são as 7 cabeças da besta. E que o 8º rei que virá, eu não sei se vocês já leram, tá? Daqui a pouco, eu não sei se a Marciele já leu essa passagem, se a Carmen leu, né? Mas se vocês não leram, não tem problema, a gente já vai ler e fiquem bem tranquilos, até porque se tiverem dúvida, é só perguntar que a gente vai expor de uma forma que fique claro. Mas existem pessoas ensinando que o 8º rei seria o 8º papa a partir do momento que o Vaticano se tornou uma nação, tá? O que não tem nenhuma base bíblica para isso. É apenas uma teoria interpretativa, não é bíblico, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque de cara a gente vai falando assim, ó, eliminando os ensinos errados para você ficar só com o que é bíblico, tá? Inclusive, a gente acabou de falar agora do profeta Naum. O que Naum disse? Que foi de ti, ó Nínive, que sairá aquele que trama o mal contra o Senhor. Quando você vai para Apocalipse, você percebe que a Bíblia diz que o anticristo vai negar, né? Se você ler as cartas de João, quem é o anticristo senão aquele que nega que Cristo veio em carne? Se você olhar para a Igreja Católica, por mais equivocado que eles estejam quanto à idolatria em muitas questões, ainda assim eles não negam que Jesus veio em carne. Você percebe que o anticristo negará que Jesus veio em carne? Quem que faz isso hoje? Né? Quem que nega o Cristo como Filho de Deus? O Islã. Exatamente, o Islã. Tá? O Islã, se vocês olharem, eles creem em Jesus como sendo um profeta e menor que Maomé ainda por cima.
né? Mas eles dizem que Alá não tem filhos, ou seja, você vai ver que eles negam que Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Deus encarnado, que encarnou e habitou entre nós. E outras profecias, né? Eu não separei esses textos hoje, mas só para vocês entenderem. Você percebe que a Bíblia está dizendo que quando esse anticristo se levantar, nos seus últimos 42 meses, que é o período em que ele recebe autoridade para perseguir e matar, você percebe que Apocalipse vai dizer assim, ó, que muitos serão presos e outros serão mortos à espada. Pergunto para vocês, quem que mata hoje a espada, gente? Né? Que ainda tem essas práticas de ir lá e, ó, decapitar. Você vê, pelo menos nas mídias, a Igreja Católica fazendo isso? Não. Né? O que acontece nos bastidores é outra coisa que a gente não vai entrar nesses pontos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você percebe que em nenhum momento as escrituras ou a Bíblia, ou o que a Igreja Católica segue, te dá base para fazer com que os seus líderes ou os seus membros entrem por esse caminho quando o anticristo se manifestar. Isso tudo não é bíblico. Você vai perceber que a Bíblia ela está dando um apontamento muito claro para nós. Eu vou dar um exemplo de algumas figuras, né? Hoje é uma conversa. Vocês lembram de Abraão? Que a gente teve uma aula onde eu falei sobre a tipologia de Abraão, que teve duas esposas, né? Duas mulheres, Sara e Agar, e que gerou dois filhos, um da carne e um, né, da promessa, Ismael e Isaque. Eu mostrei para vocês a realidade disso, apontando para os filhos de Deus e os filhos da carne, né, o segundo a promessa. Mas se você olhar para Abraão, você vai ver que Abraão gerou dois filhos, e até hoje essas duas descendências brigam. Por quê? Você tem de um lado a nação de Israel, e do outro lado você tem os filhos de Ismael, que habitariam no deserto, e que eles vão se dividir em todas essas nações que estão ao redor. Entenderam? Então, em todo momento, você está vendo isso, Deus apontando da onde virá o anticristo, quem é o povo do anticristo, qual é o Deus estranho que ele vai servir. Lembra que a Bíblia fala sobre o Deus da fortaleza, o Deus estranho que os seus pais não conheceram, que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó conheceram? Quem que é o Deus estranho que seus pais não conheceram? Alá. Você vai ver que isso vai surgir só depois de Jesus, depois do ano 300 ali em diante, né? Do ano 600 ali, que você vai começar a ver essa questão do islamismo surgindo. É um Deus muito recente, um Deus estranho que nenhum dos personagens bíblicos conheceu. Então, só para avisar vocês, quando a gente fala do oitavo rei, eu vou ler um texto bíblico, vamos começar hoje, mas a gente vai terminar esse assunto na próxima aula, tá? Então, olha o que a Bíblia vai falar sobre o oitavo rei. Eu vou ler pelo menos 3 passagens bíblicas, e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Olha que interessante. Apocalipse 17, nós vamos ler Apocalipse 17, Apocalipse 12 e 13, tá? Por hoje. E aí depois a gente pausa e deixa para a aula que vem. Na aula de hoje, Apocalipse 17, olha que interessante. A Bíblia diz bem assim para nós, ó. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate. Qual que era a cor dessa besta? Uma besta escarlate, uma besta vermelha, né? Grave isso porque vocês vão entender, tá? Então, a besta era repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha o que a Bíblia vai dizer. O anjo, porém, me disse, no verso 7, tá? Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Ou seja, existe um mistério por trás desta figura que Deus está revelando. O mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes, ela era, não é, e está para emergir do abismo. Olha, exato. Percebe que nesse texto, ele é um texto profundo, porque ele está nos dando vários enigmas.
Vocês lembram daquela figura mitológica que era a esfinge, que dava enigmas para as pessoas decifrarem? Você vê que Deus aqui ele está usando enigmas que as pessoas deveriam meditar para decifrar. Olha só que interessante. Então, a besta que vistes, ela era, não é, e ela está para emergir do abismo. Ela caminha para a destruição. Aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era, que não é, mas que aparecerá. Aqui está o sentido e quem tem sabedoria. Vocês lembram que essa frase, para quem lê a Bíblia vai lembrar, essa frase ela aparece em outro texto de Apocalipse também? Uhum. É para as igrejas? Peraí, quem tem sabedoria... Não, peraí. Qual que é? Aqui, ó. Aqui está o sentido, para quem tem sabedoria. No Apocalipse 13 que faz, quem tem sabedoria, fala o nome da besta, é o nome de homem, é o número de homem. Exato. É isso aí, Lu. Parabéns. É bom. Quando você lê sobre Apocalipse 13, que também está ligado, vai falar sobre a marca da besta, que será colocada sobre a testa ou a mão direita, você vê que lá está sendo dito assim, ó, quem tem sabedoria, calcule, porque o número da besta também está apontando para o nome e está apontando para quem é a besta, né? Quem tem sabedoria, ou seja, Deus está falando que aqui existem algumas coisas que é necessário você ter a sabedoria, ter entendimento para calcular, para compreender, para desvendar esse mistério que está sendo apontado. Então ele vai dizer assim, ó, as 7 cabeças são também 7 montes. Exato. Por isso que as pessoas dizem, ó, o Vaticano está sobre 7 montes, então o Vaticano é a Babilônia, a prostituta que está sentada sobre 7 montes, né? Mas não é isso, tá, gente? Não se preocupe, a gente não vai tratar sobre isso nesta aula, porque a gente vai voltar a entrar nesse texto na aula que vem. Hoje eu lanço a base, a introdução, na aula que vem eu trago a revelação, tá? Mas olha só, ele diz assim, ó, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Aí ele vai dizer assim, ó, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha, ó, deixa eu só terminar esse versículo. Olha o que o texto diz. Quando ele chegar, tem que durar pouco tempo. Percebeu que o anticristo, quando chegar, vai durar pouco tempo? Tá? Então a Bíblia está dizendo assim, ó, a besta que era, não é, também é o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. A Bíblia já está falando que quando ele vier, ele vai ser destruído, ele vai durar pouco tempo. Então, olha o que a Bíblia diz. Os 10 chifres que viste são também 10 reis, dos quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta. Aqui eu vou falar uma coisa também para também colocar por terra uma interpretação errada. Existem pessoas ensinando que esses 10 chifres ou 10 reis são 10 povos bárbaros que surgiram na Idade Média na Europa. E esses 10 chifres são os 10 reis que darão o seu poder ao Vaticano, enfim, ao Papa, à besta ali, historicamente, né? Gente, se vocês pararem para prestar atenção, percebe que o texto está dizendo que eles receberão poder como reis juntos com a besta, no mesmo momento, e eles têm um propósito, eles vão durar pouco tempo, ao ponto de que a Bíblia usa como expressão o período de apenas 1 hora profética. E então ele está dizendo assim, ó, tem estes um só pensamento, que é oferecer à besta o poder e a autoridade que eles possuem. A Bíblia não está falando de 10 povos bárbaros da Europa, como muitas pessoas falam, tá? Pelo contrário, a Bíblia estava mostrando de 10 reis, 10 governantes que vão estar unidos nos últimos dias e eles vão dar o seu poder à besta. E a besta, ela vai se levantar contra Israel e vai se levantar contra os santos, tá? Então, lembre, contra os santos, que não está ligado apenas ao povo de Israel,
tá? Mas escatologicamente a gente não pode excluir a nação de Israel, porque esse território também está nas profecias bíblicas do tempo do fim. E a Bíblia diz assim, ó, eles pelejarão contra o Cordeiro. Percebe que vai chegar o momento que eles estão vindo, o Cordeiro vindo sobre as nuvens, e Satanás, vendo que não consegue fazer nada, ele vai reunir as nações para pelejar contra o Cordeiro que vai vir sobre as nuvens. Primeiro ele vai perseguir os santos durante os 42 meses, que são 3 anos e meio. Mas no final, quando a igreja estiver sendo tirada, houver o arrebatamento, a ressurreição, e a igreja se reunir com o Senhor nas nuvens, Satanás, a Bíblia vai falar assim aqui, sairão 3 espíritos de Irãs, da boca da besta, do falso profeta, e esses espíritos de Irãs que sairão da besta, do falso profeta e do dragão, eles vão ir pelas nações e vão reunir as nações para pelejar contra o Cordeiro. Mas olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois este é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com eles também os eleitos, os fiéis, os que se acham com ele. Por quê? Porque nesse momento as nações estão vendo Jesus reunindo nas nuvens os seus eleitos que estão sendo reunidos dos 4 cantos da terra. Lembra que Jesus diz em Mateus 24 que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu estão sendo abalados, as nações da terra estão se lamentando porque estão vendo o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E aí a Bíblia diz assim que ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombetas para reunir os seus eleitos. Olha aqui os eleitos que estão com Jesus nas nuvens e que vão vencer quando ele vier, vão vencer a besta e vão vencer as nações que se associarem à besta. Entendeu? É como se Jesus estivesse arrebatando todos aqueles que permaneceram vivos até o final, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, e eles serão reunidos e levados junto com Cristo. E enquanto isso, na terra, você vê a besta reunindo os exércitos, as nações, para pelejar contra aquele que está sobre as nuvens. Só que a Bíblia diz assim que aquele que está sobre as nuvens o vencerá, e junto com ele os seus eleitos, que foram recolhidos dos 4 ventos. Uhum. Isso é tremendo demais. Pastor Tiago, eu posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Eu não entendi muito bem. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. O anjo, ele transportou quem? Que eu não entendi. João. João? Sim. Eu tô aqui viajando. Eu falei, meu Deus. Não João, tem problema. ok. Desculpa, não tinha entendido, então é melhor perguntar. Claro que sim, é isso aí. Porque assim a gente aprende, né? O propósito dessas aulas ao vivo é perguntar, entendeu? É isso. Então tá. Eu Então, estava nessa olha só dúvida. Que interessante. Então, olha que interessante. Só para terminar esse versículo, e aí eu vou partir para o próximo slide. Diz assim, ó. Falou-me ainda, as águas que vistes onde a meretriz está sentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Perceberam que as águas da onde a besta está falando de povos, multidões, nações e línguas? Isso é tremendo demais. Eu estou escrevendo um livro aqui agora sobre o mistério de Cristo, e quando você chega lá em Abraão, você vai ver que o nome de Abraão ele vai ser composto por pictogramas. E no final você vai ver que Deus, um dos pictogramas, vai mostrar um mar. Só que lembra que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão porque ele seria pai de muitas nações? Por que no nome de Abraão você tem um pictograma do mar? Porque mar representa povos, tribos, línguas e nações. Deus estava dizendo, eu vou te fazer pai de nações, de multidões. Por isso que a Bíblia diz que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. No próprio nome de Abraão você vê o pictograma do mar, que está apontando para povos, tribos, línguas e nações. Olha que lindo que é isso, né? Tá. Mas eu vou fazer uma última pergunta para a gente passar para o próximo slide, tá? Gente, me responda uma coisa, tá? Se vocês não souberem desse enigma, eu vou dar resposta
na próxima aula, ou seja, isso vai obrigar vocês a participar da próxima aula, segunda-feira, tá? Mas assim, ó. Eu participo, se eu estou aqui. Então, a Bíblia diz assim, ó, que o mistério da besta é o seguinte, tá? A besta que vistes, ela era, ela não é, mas ela vai emergir do abismo. Percebeu? Ela era no passado, ela não é nesse momento, mas ela vai emergir do abismo. Uhum. Vocês podem dar o palpite? Sabem? Olha, eu vou dar mais um para vocês. Olha o que está dizendo aqui, ó. De novo, ó. Ele está dizendo, ó, a besta era, não é, mas emergirá do abismo. Ele está falando de 3 tempos. Era, não é, mas virá. Só que, mais adiante, ele vai ampliar esse enigma. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Que são também 7 reis. E ele vai dizer assim, ó. 5 caíram. Lembra? 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Olha como tem uma colocação aqui, ó. Era, não é e está para emergir do abismo. Embaixo, tinham 5 reis que já caíram, um existe e outro ainda não chegou. Quando chegar, deve durar pouco tempo. Tá? Então, eu posso dar uma dedução aí? Eu ia Claro falar que sim, outra Lu. coisa, mas depois Pode desse... falar. Então, não é um pouco exatamente o que você ensinou... Ai, estou com um bombom na boca. É o que você ensinou em Daniel lá, das cabeças, é que uma que vai cair... Não, uma... Como está escrito, peraí. Caíram 5, que eu acho que é lá... Babilônia, Pérsia, Grécia, aqueles lá, como é que fala? Aqueles 3 general lá, não tem a ver com isso aí? Então, Lu, você tá certa. Perfeito. Tá? Você matou a charada. Ficou aqui, ó. Teto de velho, não sei Tá. como eu consigo guardar. Não, perfeito. Não. Você matou a charada, tá, Lu? Assim, ó, não Matei? se preocupa. Tá? É isso aí, é isso aí. Tá? Não se preocupa se você não entender agora. Eu criei um mapa para explicar isso com clareza, principalmente para quem for assistir a aula gravada depois, tem um mapa que a gente vai ver, só que não na aula de hoje, na aula que vem, onde eu vou demonstrar esse mistério para vocês com mais clareza, tá? Mas eu só quis deixar essa pergunta, por quê? Para você meditar, porque é um mistério, é um enigma que Deus deixou para nós meditarmos, tá? Então vamos lá. Irmão Tiago, olha só saindo um pouquinho do assunto, mas olha só, uma meditação que eu tive sobre um pequenininho, o Salmo 1, olha só esse pedacinho, ó. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, e nem os pecadores na congregação do justo, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo. Para conhecer o Senhor, a gente tem que estudar a Bíblia. Mas tu percebeu que esse texto é escatológico? Ah, é? A congregação dos justos, que está ali em Salmos, está apontando para o milênio, para Nova Jerusalém, para muitas coisas, e ele está mostrando ali que eles não vão entrar, que eles vão ser eliminados na vinda de Cristo. Tem muitos salmos que eles são salmos proféticos. É verdade. Gente, deixa eu falar para vocês. Nós começamos a falar sobre dons espirituais aqui essa semana. Inclusive, eu vou liberar um videozinho essa semana sobre dons no Velho Testamento. É uma abordagem diferente do que as pessoas geralmente ensinam na internet, né? Mas assim, ó, depois que a gente tem proposto uma série que é falar do anticristo e depois da ressurreição e arrebatamento, né? Depois a gente poderia começar a falar sobre dons espirituais. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Eu acho ótimo, porque eu e a gente sair um pouco da parte escatológica e ir para a parte espiritual. Porque aqui. assim, pastor Tiago, eu sou nova, eu tenho assim 2 anos, né, que eu estou aprofundada nas coisas do Senhor, que eu procuro conhecer tudo, mas uma coisa que mexe muito comigo é esse negócio de dons espirituais, né? Às vezes você vai numa igreja, começa a revelar a tua vida, fala isso, fala aquilo, sabe?
E aí você pensa, mas lá do lado do Umbanda, da macumbaria, essas coisas, vocês também É. falam isso, então você fica muito confuso. E a Uhum. gente não quer julgar, a gente não quer, sabe, assim, é uma coisa que me confundiu muito. Um dia uma pastora até ficou meio assim comigo, porque eu fiquei refletindo, eu falei, gente, mas será que... Porque falou que o espírito de adivinhação, ele estaria muito dentro das igrejas hoje em dia, né? É, Para a gente verdade. fazer muita Vamos falar atenção sobre isso. para lá. Então, Vamos falar assim, vai, sobre isso, tá? vai ser uma Não, mas coisa Então, é que vai eu ajudar verdade, muito. Marciele. Isso aí é verdade. Ó. Por isso E que assim, eu Paulo fico fala assim, preocupada, porque eu tenho medo de... Eu não quero magoar pessoas, eu tenho medo, sabe, assim, de estar julgando. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa situação, sabe? Então, assim, eu fico confusa, é uma coisa que eu fico confusa e você pede a pessoa para te esclarecer e tem gente que pensa que a gente está julgando, e não é um olhar de julgamento, é porque a gente não sabe não. mesmo, entendeu? Mas Mas eu vou dizer Paulo uma fala coisa, que a Márcia. gente Você pode percebeu? julgar. Ó. Paulo, ele Uhum. fala Claro. assim, você Você pode, percebeu que quando a se gente você estuda... julga. Ah, Hum. fala, Pode irmão. falar, pastor Tio. Uhum. Tá bom, desculpa, eu cortei sem querer, tá? Não, Vocês perceberam que quando a gente estuda o Apocalipse, vai aparecer Uhum. uma mulher chamada Jezabel, que é chamada de Sim. falsa profetisa, que está no Vai meio da lá. igreja e está enganando a igreja. Tem Balaão, falso profeta, que está no meio da igreja tá aí, e está ali, né? Uhum. É Se isso. você... Esse fim de semana aqui, eu quase não peguei celular, não respondi ninguém, mas quando eu abri o YouTube ali, me aparece aquelas lives ao vivo, que nem na linha principal. E aí você vê as pessoas profetizando ali. Gente, isso aí é um perigo. Tá? Pastor É um Assim, ó, pecado. Tiago, eu gente, tô assim, tão isso é um perigo. assim, eu fico, não é? Principalmente... Eu vejo pessoas, o pastor orando, né? As pessoas caindo, se mexendo, parece que algo tão assim estranho que eu fico perguntando, Senhor, isso é de Deus mesmo? Tem gente que fica, sabe, de uma forma e fala que é o Espírito Santo, não é? Sabe, a gente fica um pouco meio assim, entendeu? Porque eu acredito que o Espírito Santo ele não faz isso. Esse é o meu acreditar. Acredito que Tá, o Espírito Santo ele é manso, ele, né, que ele nos dá espírito de mansidão. Sim, tá. você ter o fogo, você marchar, né? Eu amo isso, eu amo fogo, eu amo o marchar do Espírito Santo, mas Ei, envergonhar. Marcelo, Ah, eu vi uma coisa incrível hoje que fala assim, quando Isaías pediu para o Senhor jogar fogo do uhum, céu, que uhum, caiu, ninguém uhum, começou a pular e a soltar, a gritar, eles se prostraram diante do Senhor. Foi aqueles que seguiam Baal, que ficava uhum. lá pulando, dançando. Então, assim, eu sou muito séptica também, Eu sabe? também, aí eu fico meio assim, Ah, porque eu sinto tudo isso, pastor. Assim, eu sinto tudo esse fogo nos pés, o fogo na minha mão. Agora mesmo, a experiência que eu estou tendo é fogo nos olhos. E às vezes eu sinto uma insegurança com tudo isso. É porque eu faço revéi, né? O uhum. avivamento. Eu faço revéi e vai terminar agora esse sábado, né? E, e eu senti muito fogo nos meus olhos. Eu estava tão, sabe? E às vezes a gente fica um pouco insegura, né? Eu falo, meu Glória a Deus, o Deus. que é isso? Eu sinto muito isso. Fogo nas mãos, fogos nos olhos, os meus pés se latejando como estivesse pegando fogo. Eu sozinha dentro do meu quarto, eu orando, assim, com a Bíblia, eu já caí, porque a gente sente, né? Eu Glória a sozinha, eu Deus. orando nessa unção. Só que essas experiências, não é que me assusta, porque eu venho do catolicismo, né? Eu venho da Igreja Católica. Eu fiz tudo na Igreja Católica, batizei, primeira catequese, tudo. E a gente não vê isso lá, né? E eu estou vivendo tudo isso. Então eu fico assim preocupada, sabe? A gente às vezes fica, meu Deus, né? Então vai ser muito bom. Examina, É examina isso, com é a Bíblia, isso, se está correto, quer dizer que vem de Deus. Se não isso. está, Mas Ué, a gente vai tratar sobre isso, tá? tá. E sim. é uma proposta. Eu vou Mas propor para esse vocês também. fogo é normal, pastor? Assim, ó, quem dera todo mundo sentisse o fogo de Deus, Meu Ah, Deus, a é presença tangível de inacreditável. Deus. É Assim, ó, uma das coisas que inacreditável. vocês vão ver
é que o Espírito Santo, ele se manifesta e ele é tangível, ele pode ser sentido, ele deve ser sentido. Quando você está andando em santidade, em pureza, em comunhão, em temor, ele pode ser sentido. Eu sinto Então, muito. assim, ó, não sinta muito, minha Então irmã. você está no bom caminho, então. É brincadeira. Não, eu digo assim, ó, Uhum. eu te entendi, tá? Eu só vou voltar para o assunto para a gente finalizar a aula aqui, porque sim. tem É pouco porque eu tempo, tenho que ir lá pegar a mas eu menina. vou, É eu vou verdade. propor esse assunto futuramente para vocês sobre dons, tá? Só para a gente não desviar, até porque depois a gente vai falar na aula É verdade. Então, assim, ó, a imagem que a gente acabou de ler aqui é justamente essa imagem que vocês estão vendo na tela. Basicamente, o que João está descrevendo no capítulo 17 de Apocalipse é uma mulher, uma meretriz, assentada sobre uma besta escarlate, uma besta avermelhada. E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Entenderam? Aí, você percebe que João ele está deixando um enigma para nós, um mistério de quem é a mulher e de quem é a besta. E essa besta, ela está saindo do mar, povos, tribos, línguas e nações, e está se colocando na beira da praia ou em um local deserto. Por isso João é levado a um deserto e ele vê essa besta que havia acabado de sair dos mares. Tá? Mar fala de povos, tribos, línguas e nações. Terra geralmente está apontando para essa região do Oriente Médio nas Escrituras. E essa besta ela é muito profética nas Escrituras. Eu até perguntei quem são as 7 cabeças, né? A Lu já deu um apontamento, que a gente vai ver se não é essa aula. Era para ver essa aula, mas acho que a gente só vai ver na próxima agora, né? Mas assim, ó, está correto o apontamento da Lu. Se alguém não entendeu, tá? Não só a Márcia, mas quem vai assistir depois, se alguém não entender, não se preocupa, na próxima a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o que para vocês? Essa é a visão. Só que quando a gente vai querer entender esse capítulo, o que a gente precisaria fazer? Antes deste capítulo, você teria que ler o capítulo 12 e o capítulo 13 do Apocalipse. Por quê? Tem muitas revelações que estão ligadas para que quando você chegar aqui no capítulo 17, você consiga decifrar esse mistério. Quem que são as 7 cabeças? Quem são os 7 montes? Por que 10 chifres? Quem é o 8º rei? Né? Por que essa besta é escarlate? Ela está assim como eu estou mostrando para vocês. Se Mas você a gente entender já estudou esses chifres, né? É tão Claro que engraçado sim. que a Bíblia ela tá toda, né, coligada, meu Deus. É conectado. Exato, tá Toda tudo conectado. A gente já conectado. estudou. Porque tá tudo marcado aqui na minha Bíblia, mas a gente já estudou, né, sobre... A primeira aula que a gente teve quando Foi. começamos a estudar o ano passado foi sobre o livro de Daniel. Você É, lembra no que lá livro de aparecia Daniel. 10 chifres? Os 10 Hã? chifres, vai lá. É. Meu irmão Tiago, a que subsiste é Roma. Porque Roma caiu mas o do Oriente não existe, mas continua a existir uma. Exato. Então, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é Apocalipse 12. Apocalipse 12 vai falar do dragão. Então, olha só que interessante. Apocalipse 12 também aparece uma mulher, assim como em Apocalipse 17, só que é diferente, porque aqui você tem uma mulher representando os santos, enquanto lá em Apocalipse 17 você tem uma mulher representando os ímpios, vai falar da Grande Babilônia. Mas eu não vou me deter falando da mulher agora, a minha ideia é falar só sobre as bestas, né? Nesse caso de Apocalipse 12, o dragão. Olha o que é dito aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu. Eu vou ler Apocalipse 12, do verso 3 em diante. Viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Vermelho. Você percebeu que a besta ela era escarlate, ela também é vermelha? Ela também é vermelha. É. Por quê? Por causa da Babilônia? Né? Eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês a conexão já já. Olha o que é dito aqui, ó. Esse dragão vermelho, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. De novo, percebeu que a besta também tem 7 cabeças e 10 chifres? É. Né? E ele está dizendo assim, ó, só que aqui tem um mistério que vocês têm que gravar, né? Ó. E sobre as suas cabeças tinham 7 diademas, tá?
As diademas aqui são coroas. Elas estavam aonde? Na cabeça. Nas 7 cabeças, tá? Nas Então 7 grava cabeças. isso porque é um mistério, tá? Olha o que ele vai dizer agora aqui, ó. entendi. É, isso aí. Ó. E a sua cabeça... desculpa. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com uma vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí, ó, o verso 9. E ele foi precipitado, falando agora do dragão, né? A antiga serpente, que é chamada de o diabo, de Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. Gente, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Uhum. A primeira delas é: quem vocês entendem que é essa mulher de Apocalipse 12? E quem é o texto diz que ela estava grávida para dar à luz. Quem é o filho varão que o dragão queria tragar, mas quando ele nasce, ele vai ser arrebatado até o trono de Deus e vai se assentar junto com o trono de Deus. E esse filho é aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Tá? É Jesus. Pode responder se vocês sabem. É Jesus. É Jesus? É Jesus? É Jesus. Tem certeza? Vestido do sol com a lua debaixo Assim, de Deus. ele vai reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Como não é Jesus? Eu não acredito Márcia. que a mulher seja Jesus, não. Não, não a mulher, o filho. O filho, sim, acredito. Tá, Deixa então eu deixa eu falar para vocês. Quando a gente fala dessa mulher... É a igreja. Lembra quando eu falei para vocês da estátua de Nabucodonosor, que você deita ela, essa estátua é como se fosse uma linha do tempo? Uhum, sim. Quando a gente fala dessa mulher, ela também é como se fosse uma linha do tempo. Ela está apontando desde a primeira mulher, lá de Eva. Lembra que Deus disse para a mulher assim, ó, que por causa da queda, do pecado, agora você vai conceber e dar à luz com dores de parto? Sim. Você percebe que essa mulher aqui está passando por dores de parto para dar à luz também? Deus está mostrando uma figura que vai passando desde Eva, ele está mostrando através dessa mulher o povo de Deus, que vai passar pela primeira aliança, vai passar por todos, até o nascimento de Jesus, onde o dragão vai tentar matar, e você vê que essa mulher, ela vai gerar um filho varão que há de reger, lembra, não é que vai começar ali, mas ele há de reger as nações com cetro de ferro. Aonde que isso está? Lá em Salmos. Lembra? Pede-me e te darei as nações por herança, e hás de reger as nações com cetro de ferro. Isso está lá em Apocalipse, né? Exato, que é o que vai acontecer no milênio, onde Cristo vai reinar sobre as nações e junto com a igreja, com Cristo a igreja. Lembra que Jesus diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente no trono e que reja as nações com cetro de ferro também? Tudo isso está apontando para Cristo, que quando ele nasce, ele vai cumprir tudo o que tinha para cumprir, ele morre, ressuscita, e o que acontece logo em seguida? Ele é arrebatado aos céus, ele ascende aos céus e se assenta à destra do trono de Deus. Perceberam? Sim. Só que tu percebe que o texto está dizendo assim, ó, que o dragão, a antiga serpente, não conseguindo tragar o filho varão, agora ele vai se voltar contra os descendentes? Contra a mulher e os seus descendentes? O que é essa mulher e os descendentes? É a igreja. São duas figuras ali que elas estão mostrando o povo de Deus. Tanto a mulher... E é tão engraçado que a gente já está sendo perseguidos, né? Exato. Só que vai chegar um momento que a Bíblia está dizendo assim, ó, que essa mulher vai ser levada para o deserto por 1260 dias. E se você ler mais para baixo de novo, por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? São os últimos 42 meses, os últimos 3 anos e meio que essa mulher vai ser levada para o deserto. Está falando do povo de Deus de novo indo para o deserto. Tá? Mas, gente, se você percebe que
da mesma forma que essa mulher está sendo levada para o deserto, você vai ver que o dragão, ele é chamado de antiga serpente, que é diabo Satanás. Sim. Para o que isso está apontando? Isso estava apontando para o Éden. Para o- Assim como a mulher é uma figura que vem desde Eva para frente, o dragão é a figura que estava por trás da serpente, lá o diabo, Satanás, lá no Éden. E você vai perceber que isso é muito profético, porque quando você olha para o final, você vê que o dragão está sendo preso durante os 1000 anos. É como se o diabo, Satanás, que enganava todo mundo, o texto está dizendo, ele enganava todo mundo, enganou Eva, enganou Adão, enganou todo mundo, e desde então toda a nação. Desde então, a autoridade de dominar que foi dada a Adão para governar e dominar a terra, passou a estar nas mãos de Satanás. O dragão, a antiga serpente. Por que você olha e ele tem 7 coroas sobre as 7 cabeças? Essa coroa, essa autoridade havia sido dada ao homem, mas o homem perdeu quando ele pecou, quando ele se subjugou a Satanás. Entende? Então, coroa aqui está muito ligado a isso. E você vai ver que tanto a visão da mulher como do dragão, elas estão apontando desde a queda, desde o Éden, até a conclusão, até a vinda de Cristo. É uma linha do tempo que está sendo contada aqui. Tá? Olha só, gente. Falta 6 minutinhos para a gente acabar o nosso período, tá? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou só finalizar essa porção e o restante a gente deixa para a aula que vem, tá bom? Tá bom. Então, olha só que interessante. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Se você olhar, basicamente, essa é a figura que João está vendo, a descrição. Um dragão vermelho com 7 cabeças e sobre as cabeças 7 coroas. E você vai ver que ele estava se voltando para essa mulher que estava grávida, para dar à luz. Tudo aqui tem simbolismo, tanto a lua debaixo dos seus pés, como vestida do sol, uma coroa de 12 estrelas, tudo aqui é simbolismo apontando para o povo de Deus e o povo tanto da primeira aliança como da nova aliança. Tanto que vocês lembram que no 4º dia da criação, o que Deus fez no 4º dia da criação? Quem lembra? Peraí. No quarto? O homem? Foi o homem? Os animais? Não, peraí. Eu não entendi o que você falou antes. Eu estava pensando em alguma coisa. Foi um chute. Uns bons chutes. Não, eu vou olhar a Bíblia rapidinho. Tá, vamos lá. Eu vou revelar para vocês, só para a gente ganhar tempo. O que foi criado por Deus no 4º dia da criação? Você vai ver que já havia separação entre luz e trevas no 1º dia. Deus estava mostrando uma descendência que viria da luz, uma descendência das trevas ali já desde o 1º milênio. Lembra que cada dia representa 1000 anos. Quando você chega lá no 4º dia da criação, Deus vai mostrar a criação da lua, do sol e das estrelas. O mesmo que você vê nessa mulher. E você vê que na virada você tem ali a lua e o sol. E lembra que a Bíblia sempre fala assim, ó, foi tarde e manhã. Por quê? É como se a tarde viesse antes e a manhã depois. Tá? E o que vem à tarde, à noite? A lua. Depois vem o sol. Entendeu? É como se Deus estivesse mostrando, na virada do 4º para o 5º milênio, uma transição de alianças. A lua, ela aponta para a primeira aliança. Ela não tinha luz própria, mas ela era como se fosse um reflexo do sol, daquilo que haveria de vir. E você percebe que a lua, ela também vai refletir uma luz mais fraca, mais intensa, mas ela começa a ser um apontamento do sol, que vai se manifestar logo em breve. E até em proporções, você vai ver que a lua é bem menor do que o sol, tudo que está vindo, né? E quando diz a lua está debaixo dos seus pés, está dizendo daquilo que é a base, né? Tá aí como uma base, mas é algo também que já passou. E a mulher agora está vestida do sol, da nova aliança. Entende? Tem essa mulher apontando tanto para a primeira aliança, como para a nova aliança. Quando Jesus vem no 4º milênio, o que a Bíblia diz? Ele é chamado de o sol da
Justiça. Você percebe que aqui a nova aliança sendo tipificada? E a coroa de 12 estrelas tem uma tipificação, tanto para o povo da primeira aliança, que está apontando para 12 patriarcas, 12 tribos, como para a nova aliança, também 12 apóstolos que vão dar origem à igreja, tá? E a descendência dessa mulher, você vai ver que está apontando uma descendência como as estrelas do céu. Tem muita revelação aqui nessa mulher. Só que essa mulher vai gerar um filho varão. Lembra que Deus está profetizando desde Eva, quando a antiga serpente enganou a Eva, Deus estava profetizando para Eva que o descendente de Eva pisaria a cabeça dessa serpente. Isso é o que você está vendo aqui, ó. Essa mulher vai gerar um descendente, e o descendente dela é que vai esmagar a cabeça do dragão no futuro, entendeu? Quem que era o descendente? É Cristo. Cristo, quando ele vai vir, vai cumprir o ministério, vai morrer, vai ressuscitar, e depois vai ser arrebatado até o trono de Deus, vai ascender até os céus, aguardando até o momento da sua segunda vinda, onde ele vai reger as nações com cetro de ferro. Essa figura, como o dragão não conseguiu fazer nada, lembra que esse dragão é chamado de antiga serpente, está conectado com Éden, com Eva, com a queda, mas esse dragão também vai ser chamado de quê? De o diabo ou Satanás. Lembra que quando Jesus veio, o filho varão veio, ele tentou tragar o filho varão? Ele levou até um alto monte, ele disse, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar esses reinos do mundo, porque a mim me foram dados. Vocês lembram disso? Não? Isso foi o que o dragão quis fazer com Cristo quando ele se manifestou. Ele quis tragar, ele quis fazer com que caísse, com que pecasse, com que adorasse, com que transgredisse os mandamentos. Não podendo fazer isso, ele tenta matar. Só que mal sabia que a morte era o plano de Deus para que a humanidade tivesse a sua dívida perdoada. Né? E você vai perceber que, então, agora, não podendo fazer nada, porque o filho varão agora está dos céus, o que ele vai fazer? Vai se voltar contra a mulher e os seus descendentes. Tanto a mulher continua sendo uma figura, uma alegoria do povo de Deus, como a descendência também está sendo uma figura duplicada, mas você vê a mesma figura apontando para o povo de Deus. Tá? Então, assim, ó, o que nós vamos ver? Eu não vou falar muito da mulher, mas eu quero que você grave essa figura do dragão. Porque na próxima aula eu quero falar para vocês sobre o Apocalipse 13. Aqui nesse dragão tem uma revelação muito legal para o tempo do fim. Vocês lembram que o dragão, ele vai, a Bíblia diz assim, ó, que esse dragão ele vai lançar um rio da sua boca, porém a terra vai abrir e vai tragar e vai ajudar a mulher. E o texto diz que essa mulher vai receber 2 asas de águia e vai ser levada para o deserto, para um lugar onde ela será sustentada por 1.260 dias, ou um tempo de um tempo. Lembram disso, né? Vocês percebem que é só um acréscimo, a gente já está acabando a aula, mas só para vocês saberem. Isso aqui é uma coisa que está ligado com o que aconteceu lá no primeiro Êxodo. Lá no primeiro Êxodo, se vocês lembrarem, o faraó, ele vai perseguir o povo de Deus quando o povo está fugindo. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai abrir as águas do mar e vai engolir o exército do faraó. Entenderam? Você vê que aqui está mostrando, esse rio é como se fosse um exército que vai vir do dragão. Só que quando ele diz a terra vai se abrir e vai tragar esse exército, vai haver uma intervenção para livrar o povo de Deus quando o povo estiver fugindo para o deserto. Assim como o povo do Egito, quando Deus estava tirando do Egito, o faraó lançou o seu exército atrás, mas Deus fez com que eles fossem mortos quando ele abriu o mar. Aqui você vê de novo, o faraó ele é chamado de dragão do mar, se vocês forem ler nos profetas. Né? E você vai ver que quando o anticristo, o dragão, eles forem lançar um exército para perseguir o povo de Deus, muitos vão ser livres nessa perseguição para o deserto, porque Deus vai entrar com intervenções contra os exércitos que vão estar perseguindo o povo de Deus também. Tá? Lembrem,
Haverá pessoas que vão ser mortas na grande tribulação, como a gente acabou de tratar sobre grande tribulação esses dias. Sim, haverá pessoas que serão mortas. Por quê? Deus vai encher com o Espírito Santo algumas pessoas de tal forma que ele vai mandar com que essas pessoas permaneçam nas cidades, permaneçam em Jerusalém, permaneçam em muitos lugares para dar testemunho, para profetizar. Deus vai ungir. Essas pessoas que Deus escolher para ficar vão morrer, vão ser mortas, mas vão ser as primeiras a participar, porque elas são as primeiras a ressuscitar. Só que da mesma forma, outros, Deus, que ainda não estão preparados, não estão fortalecidos, Deus vai levar para o deserto. Porque se vocês lerem o deserto, a Bíblia diz que Deus vai entrar em juízo no deserto com essas pessoas que saírem para o deserto também. Então, eu prefiro morrer, então. Estava querendo ir para o deserto. Essa é uma faceta que geralmente eu não falo, mas Deus vai ter as testemunhas de Deus que vão conduzir o povo para o deserto, também, assim como Moisés e Arão foram duas figuras de duas testemunhas conduzindo o povo para fora. Lembra a mulher, 2 asas de águia? As 2 asas aqui são a figura das 2 testemunhas, entendeu? 2 asas, né? 2 testemunhas. Vão estar conduzindo essa mulher para o deserto, onde ela vai ser sustentada por Deus. Assim como quando o povo foi conduzido para fora do Egito e foi sustentado por Deus no deserto com água que saía da rocha, com maná que descia do céu, vai acontecer mesmo com essa mulher no tempo do fim. Aqui você está vendo a figura do último êxodo, né? E da mesma forma como o faraó perseguiu, aqui você está vendo o dragão perseguir. Da mesma forma como o faraó enviou o seu exército, aqui você vai ver o dragão lançando um rio. Da mesma forma como Deus impediu o exército abrindo o mar e fazendo com que aquele mar tragasse o exército, aqui Deus está mostrando a terra se abrindo e tragando esse rio, esse exército. Deus está trabalhando com figuras, mas em tudo Deus está dizendo, vai haver uma grande tribulação, vai haver uma perseguição, mas a mensagem que Deus está dizendo é, eu vou sustentar vocês, eu vou ungir vocês com o Espírito Santo a ponto de que eu vou escolher pessoas para darem a sua vida nesse último momento de pregação, enquanto outros Deus vai levar para o deserto, para ali tratar com essas pessoas no deserto, para que elas possam participar do arrebatamento também, tá? Então, eu vou finalizar aqui a aula, encerramos por hoje, e a gente continua na aula que vem em Apocalipse 13, tá bom? Tá certo? bom. Tá bom. Certo. Irmão Tiago, olha, foi assim uma benção, porque eu estava tão assim desanimada, e essa aula assim me deu de novo aquela... Um novo ânimo. Porque eu estava pensando assim, mas, nossa, Espírito Santo, eu estou me sentindo fraca, pá. Mas lá, sabe, o Espírito Santo me lembra as coisas, sabe, que eu pensei que eu já tinha esquecido, é incrível. Pois assim, foi muito edificante essa... É verdade. Essa aula, e assim, eu gostei muito de a gente poder mais interagir, né? E assim, eu gostaria de ser uma boa aluna. Você é uma boa aluna, Lu. Você é, Bruno. Então, eu fico assim... É só olhar quantas marcações tem nessa fica... Bíblia que você é uma boa aluna, tá? E a gente fica muito admirado, né? A gente fica muito admirado, porque você conhece bastante a palavra, isso é tão bom, tão lindo. Isso nos ajuda também. A gente que não conhece tanto, não tem esse entendimento, vê que você tem, isso nos incentiva também, sabe? Eu não acho, não, Marcelo. Você sabe que assim, vem tão naturalmente, às vezes, sabe? Eu falo assim, pois é. Isso é bom, isso nos incentiva. Nossa, né? Mas agradecer. Para mim foi um pouco do óleo para me acender de novo. Ah lá, que minha bênção. vela. Fico feliz também. Eu também, muito obrigada. Foi muito bom também que você participou, Marcelo. Eu tento, sabe, estar sempre participando. A minha vida ela é corrida, como você sabe, né? Mas agradecer, porque eu trabalho o dia inteiro, aí eu chego correndo, então para a gente não ficar... Porque aqui na Europa, Pastor Tiago, as pessoas vê na rede social
uma vida que realmente, né, Lu? Só a gente que vive aqui sabe. A gente trabalha muito, as pessoas elas são bastante fechadas, né? Então a gente Individualista. procura individualista. Então, assim, eu trabalho, aí eu chego do trabalho, eu gosto de fazer pelo menos uma caminhada para me ajudar, porque aqui tem um índice muito grande de pessoas com ansiedade, com depressão, é um dos primeiros países de suicídio. E essa semana, assim, eu tive péssimas notícias de pessoas que eu conheço que tentou suicídio, que hoje acabou se falecendo, sabe? Então, assim, eu tento, né, fazer essa caminhada todo dia, porque não é que isso vai acontecer, que não, claro que não, nunca, jamais. Mas é Amém. uma coisa que me Amém. ajuda, que me faz bem. E tá aqui com vocês, sabe? Conhecendo Não, mais da palavra, te hoje, agradecer muito. E eu não queria pedir lá no grupo, né, e nem incomodar a Mila, mas eu queria que depois o senhor me falasse, mandasse para mim o número da tua conta no privado, no meu telefone, tá bom? No meu WhatsApp, se o senhor puder. Sim. É para abençoar Tá. a tua vida mesmo, tá bom? Amém. Obrigado. Tá, Assim, é ó, com prazer. muito obrigado, de coração. Uhum, Ah, assim, ó, eu vou dizer o seguinte para vocês. Provavelmente daqui 1 ou 2 dias eu posto essa aula para quem quiser assistir. Na uhum, aula que vem, a gente continua conversando. Quando vocês uhum, tiverem dúvidas sobre esse uhum, assunto ou qualquer assunto da Bíblia, pô, a gente tem um uhum. grupo lá que é para perguntar, tá? Às Ok, vezes demora um pouquinho para responder, mas a gente se manda uhum. áudio lá e a gente vai conversando também, tá bom? Ok, mas foi um prazer, muito obrigada mesmo, viu? muito Tá sendo uma obrigado mesmo, bênção. foi uma benção. É, e o senhor, assim, a Deus gente vê esse abençoe amor vocês. muito grande, né, com a palavra. Então, isso é muito bom, nos incentiva, sabe? Nossa, é como eu li lá o Salmo 1 lá. É, É, isso. a gente tem que conhecer, a E gente é tem que tão, conhecer o Senhor. e é tão engraçado que quando a gente tem esses tipos de conexão com essas pessoas que amam Jesus, que estão no mesmo caminho, quando a gente está no meio dos ímpios, a gente se sente fora da casinha, sabe? Ah, não me fala. E é tão bom, meu Deus, só Deus, sabe? Muito bom, né? Agradecer mesmo, viu? Nossa, Amém. É, deu o Gente, maior. vamos dar tchau. Beijo, fica com essa Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, Tá hein? bom? Eu Um desligo, beijo. tá irmão bom. Tiago. Deus abençoe Tchau. vocês. Tá com Deus, que Deus te abençoa Amém. muito, a vocês dois. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Eu vou deixar um recado no final dessa aula, que não é para as irmãs que participaram e que vão provavelmente assistir essa aula. Esse recado é para os outros irmãos que depois assistem esta aula lá no YouTube. Se você quiser participar de aulas aqui, nesse mesmo formato que eu faço com as irmãs, onde você tem abertura para conversar, para perguntar, nós temos a nossa comunidade. Tá? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, que é para você que gostaria de poder participar, assim como as irmãs. Esse grupo das irmãs, teve alguns irmãos que me pediram se podiam participar. Esse grupo é um grupo fechado, que as irmãs me pediram para dar aulas para elas, tá? Para a gente estudar a Bíblia junto, né? Então, ele é um grupo fechado, mas toda semana nós também vamos ter aulas na nossa comunidade, nesse formato de live, geralmente 2 vezes por semana, uma realizada por mim, né, e outra realizada ali com o pastor Felipe, o pastor Rafael, provavelmente Israel vai estar transitando ali nas lives também. Então fica o convite. Quer participar das aulas também, tirar dúvidas, fazer perguntas, trazer acréscimos? Entre aí na nossa comunidade, tá bom? Gente, um abração e até a próxima aula.